Não começa com um desaparecimento. Começa com um carro. Uma mulher liga para o 911. Ela soa irritada, estressada, quase incomodada. Ela fala rápido, muda de assunto no meio das frases, reclama de mentiras, de roubo, de já ter tido o suficiente. E então ela diz isso. Que cheira como se tivesse havido um corpo morto dentro do carro. A operadora faz uma pausa, pede para ela repetir. Ela diz novamente. Mais devagar. Mais claro. O tom da ligação muda imediatamente. De irritação para outra coisa. Algo mais sombrio. Algo que não pode ser retirado. E só depois de tudo isso ela menciona a criança. Uma criança que está desaparecida há 31 dias. Orlando está localizada no centro da Flórida e é cercada por uma paisagem plana e baixa, formada por lagos, áreas alagadas e vegetação densa. A cidade é conhecida por seus parques temáticos, mas fora das áreas turísticas, grandes partes de Orlando consistem em bairros residenciais, rodovias e áreas arborizadas. O clima é subtropical. Os verões são longos, quentes e úmidos, com temperaturas que frequentemente ultrapassam os 30 graus Celsius. Chuvas à tarde e tempestades são comuns durante os meses de verão. Os invernos são amenos e secos, com temperaturas que raramente caem abaixo de 10 graus Celsius. Não há neve, mas neblina e manhãs frias acontecem. O ambiente natural ao redor de Orlando é denso. Pântanos, arbustos e pequenas áreas florestais estão espalhados entre bairros residenciais e estradas. Jacarés, cobras, guaxinins e aves de rapina fazem parte da fauna local. Lagos e lagoas estão por toda parte, muitas vezes escondidos atrás de linhas de árvores e vegetação. A cidade é espalhada, não compacta. As distâncias entre os lugares são longas, e o carro é o meio de transporte mais comum. Muitas áreas parecem isoladas, apesar de estarem próximas do desenvolvimento, com estradas estreitas, vegetação densa e visibilidade limitada ao redor. Casey Marie Anthony nasce em 19 de março de 1986, em Warren, Ohio, e cresce em Orlando, Flórida. Ela vive com seus pais, Cindy e George Anthony, e seu irmão mais velho, Lee, em um bairro residencial no condado de Orange. Cindy Anthony trabalha em tempo integral na área administrativa e é responsável pela estrutura e pelas rotinas da casa. George Anthony tem formação em aplicação da lei e trabalhou dentro da força policial. Em anos posteriores, ele trabalha na área de segurança, com horários irregulares. Casey, descrita durante sua infância como social e extrovertida, ela forma conexões com facilidade, se move confortavelmente em grupos e ocupa espaço. Ela não é retraída e frequentemente procura ambientes sociais. Seu relacionamento com a mãe, Cindy, é periodicamente tenso. Cindy quer estrutura, controle e previsibilidade. Casey quer espaço, movimento e independência. Discussões sobre horários, responsabilidade e regras se repetem ao longo de sua adolescência. Raramente levam a mudanças duradouras. George tem um papel mais retraído na dinâmica familiar. Ele trabalha muito, está frequentemente fora de casa e não participa ativamente dos conflitos diários. Quando está em casa, participa da vida familiar sem assumir um papel de liderança. Lee mora em casa em alguns períodos e em outro endereço em outros momentos. Ele tem um papel mais periférico na vida cotidiana. Na escola, Casey passa pelo ensino médio sem grandes dificuldades. Ela não é uma aluna de destaque, mas também não tem dificuldades significativas. Após a formatura, inicia estudos no Valencia Community College, mas não os conclui. Ela assume vários trabalhos temporários em serviços, restaurantes e comércio. Nenhum deles dura muito. Ela circula entre diferentes círculos sociais. Amigos a descrevem como tranquila, sociável e adaptável. Ela funciona bem em muitos ambientes e se sente confortável sendo o centro das atenções. No final da adolescência ela tem relacionamentos, incluindo um com Jesse Grund. O relacionamento é às vezes estável e às vezes conflituoso. Eles terminam e reatam repetidamente. Casey continua morando na casa dos pais. Ela não tem um lugar próprio, nem renda estável nem rotina fixa. Financeiramente ela depende dos pais. Quando Casey engravida, ela está no final da adolescência.
Ela guarda isso para si mesma e esconde da família por grande parte da gravidez. Ela usa roupas largas e desvia de qualquer conversa que possa estar ligada ao seu corpo. Ela não tem acompanhamento pré-natal e não realiza consultas regulares. Quando a verdade vem à tona, a reação da família é mista. Casey já está em um estágio avançado da gravidez. Surge preocupação, junto com discussões sobre o futuro, responsabilidade e moradia. Casey não tem formação, nem emprego permanente nem casa própria. Seu relacionamento com Jesse Grant também é instável. Inicialmente, Jesse Grant é apontado como o pai, mas a paternidade é posteriormente questionada. Casey permanece na casa dos pais. Cindy e George se preparam para a criança. Eles compram carrinhos, roupas e móveis. Eles garantem que tudo estará pronto quando o bebê nascer. Em 9 de agosto de 2005, Casey dá à luz uma filha. Ela é chamada de Kaylee Marie Anthony. Casey tem 19 anos. Ela ainda mora em casa. Cindy e George garantem que Kaylee tenha uma cama, roupas e brinquedos na casa. Durante os primeiros anos, 3 gerações vivem juntas. Cindy trabalha em tempo integral. George trabalha na área de segurança, com turnos irregulares. Casey se move entre a casa, empregos temporários e sua vida social. Kaylee passa a maior parte do tempo dentro de casa. Quando Casey não está em casa, é Cindy quem cuida da alimentação, do banho, da hora de dormir e da supervisão. Kaylee sempre tem um adulto por perto. Amigos descrevem Casey como carinhosa com a filha. Ela brinca com ela, a carrega e a leva para visitar amigos. Ela é física e presente no momento. Ao mesmo tempo, sua presença é irregular. Às vezes dorme em casa, às vezes em outros lugares. Ela não tem uma rotina fixa. O relacionamento entre Casey e Cindy é conflituoso. Discussões sobre responsabilidade, horários e prioridades se repetem. Raramente levam a mudanças. O padrão continua. George participa da vida diária quando está em casa, mas sem assumir responsabilidade principal. Seus horários de trabalho fazem com que às vezes esteja fora por longos turnos, e às vezes em casa durante o dia. Lee está na casa em alguns momentos, mas não tem papel no cuidado de Kaylee. Kaylee cresce nesse ambiente, com vários adultos ao redor. Com movimento. Com presença variável. Durante 2007 e início de 2008, Casey diz à família que trabalha na Universal Studios. Ela fala sobre seu escritório e seus colegas de trabalho. Ela tem um horário a cumprir. Ela fala sobre seus dias de trabalho. Ela menciona supervisores pelo nome e descreve suas tarefas. Ela sai de casa pela manhã. Ela vai trabalhar. Ela volta tarde. Às vezes não volta. Para Cindy e George, isso parece um emprego em tempo integral. Eles assumem que a filha tem um trabalho. Quando ela chega em casa, menciona nomes de colegas. Ela fala sobre locais dentro do complexo. Sobre a cultura e o ambiente de trabalho. Não é uma história vaga, mas uma rotina de trabalho detalhada e cotidiana. Quando Cindy às vezes faz perguntas mais específicas sobre o trabalho, as respostas são curtas. O assunto muda. A conversa se perde. Não leva a confronto. A vida cotidiana continua. A verdade é que Casey não tem um emprego na Universal Studios. Ao mesmo tempo, Casey vive uma vida social ativa. Ela passa tempo com amigos, sai, vai a bares e participa de festas. Ela se move entre casas de diferentes amigos. Ela passa tempo fora da casa dos pais. Kaylee fica com Cindy. No início de 2008, ela conhece Tony Lázaro, que trabalha como DJ e circula no cenário da vida noturna de Orlando. Eles iniciam um relacionamento. Ela passa muito tempo com ele. Ela frequentemente dorme em seu apartamento. Ela se move entre a casa dele, casas de amigos e vários ambientes sociais. No círculo de Tony, Casey é vista como livre, sociável e disponível. Ela participa de atividades, acompanha saídas e está presente no grupo. Kaylee raramente é vista nessa parte da vida dela. O relacionamento é em grande parte mantido fora da família. Cindy e George têm pouco conhecimento. Tony não é uma parte estabelecida da vida cotidiana deles. Para a família, a vida diária parece estruturada. Casey trabalha, entra e sai, e está em casa. Para os amigos, Casey parece livre. Ela sai, dorme fora de casa, e se move sem restrições. Entre esses dois mundos, ela se move sem colisões visíveis. Ela adapta o que diz dependendo do contexto. Ela mantém separadas as histórias de suas vidas paralelas.
Kaylee às vezes vai junto. Às vezes fica com Cindy. Isso varia. Durante a primavera de 2008, o padrão continua. Cindy trabalha durante o dia. George cumpre seus turnos. Casey sai de casa como se fosse trabalhar. Ela volta tarde. Às vezes, não volta. Ela passa mais tempo na casa de Tony. Ela frequentemente dorme fora de casa. Ela se move entre endereços. Às vezes está com Kaylee. Às vezes não está. Quando Cindy pergunta sobre horários, responsabilidade e planos, as respostas são curtas. As conversas terminam. As discussões não levam a mudanças. George trabalha. Quando está em casa, ele vê Kaylee na casa e brinca com ela. Kaylee brinca dentro de casa, no quintal, segue os adultos de um cômodo para outro. Ela é feliz e curiosa. No final de maio e ao longo de junho de 2008, Casey Anthony continua se movendo entre a casa dos pais, amigos e o apartamento de seu namorado Tony Lázaro. Ela frequentemente dorme fora de casa. Ela passa muito tempo na companhia de Tony, tanto em seu apartamento quanto dentro do círculo social que compartilham. Tony descreve mais tarde que Casey passa longos períodos contínuos com ele. Ela chega com roupas e pertences pessoais e passa a noite. Ela se move como se o apartamento fosse uma base temporária. Ela participa de atividades cotidianas, come lá, assiste televisão e socializa com os amigos dele. Durante esse período, Kaylee raramente é vista no ambiente de Tony. Tony afirma que encontra Kaylee em uma ou duas ocasiões, mas que ela não é uma presença recorrente. Na vida cotidiana dele, Casey parece estar sem uma criança. Ao mesmo tempo, Casey continua saindo da casa dos pais pela manhã, como se fosse trabalhar. Ela volta tarde. Às vezes, não volta. Para Cindy e George, isso não é novidade. Isso já acontece há muito tempo. Eles assumem que ela está trabalhando e mantendo uma vida social paralelamente. Cindy continua vendo Kaylee na casa durante esse período. Ela a alimenta, brinca com ela e a coloca para dormir. Para ela, Kaylee faz parte da vida cotidiana. Não há relatos de ausências mais longas no final de maio. George trabalha em seus turnos e não está constantemente em casa. Quando está em casa, ele vê Kaylee na casa. Ele não percebe nada fora do comum. Casey se move entre endereços. Dados telefônicos mostram contato com amigos, ligações e planejamento. Ela se desloca pela área de Orlando sem horários fixos. Ela participa de festas, encontros e atividades sociais. Em conversas com a família, ela fala sobre trabalho, sobre planos, sobre a vida cotidiana. Ela dá a impressão de que a vida segue o mesmo padrão de antes. Nenhuma grande mudança é mencionada. Nenhum problema é levantado. Em conversas com amigos, ela fala sobre relacionamentos, sobre Tony, sobre atividades sociais. Ela fala pouco sobre a família. Kaylee raramente é mencionada nesses contextos. Durante o início de junho de 2008, Casey passa cada vez mais tempo na casa de Tony. Ela frequentemente dorme lá por várias noites seguidas. Ela se move entre o apartamento dele e casas de amigos. Ela participa de saídas, visitas e encontros. Ela é visível na cena social. Para os amigos de Tony, Casey parece disponível e livre. Ela participa sem restrições. Ela não tem horários claros que precisa cumprir. Ela não parece ter ninguém esperando por ela em casa. Para a família, a vida cotidiana parece estar funcionando. Casey trabalha. Casey entra e sai. Kaylee está na casa. Por volta da metade de junho, a linha do tempo passa a depender cada vez mais de depoimentos individuais. Cindy afirma que vê Kaylee mais da Tissy. Essas doenças exatas tornam-se mais difíceis de estabelecer depois disso. George está fora trabalhando. Lee não está constantemente na casa. Casey continua dormindo fora de casa. Ela continua se movendo entre endereços. Ela continua vivendo dentro de seu círculo social. Não há testemunhas externas que confirmem ter visto Kaylee durante esse período. Fora da família, não há observações documentadas. Em 15 de julho de 2008, Cindy Anthony liga para o 911 de sua casa em Orlando. Ela não vê sua neta Kaylee há várias semanas. Ela não liga primeiro para relatar um desaparecimento. Ela liga para relatar um carro. Um carro que Casey usa diariamente, que ficou sem gasolina e foi abandonado. Durante a ligação, ela diz que o carro da filha foi deixado sem vigilância. Que há um cheiro. Que algo está errado. Ela descreve o cheiro como forte e incomum.
Ela diz que cheira como se algo tivesse morrido dentro do carro. A operadora faz perguntas. Cindy explica que o carro havia ficado em um estacionamento, que foi recentemente trazido de volta para casa, que o cheiro é terrível, que cheira a algo morto. Durante a ligação, o tom muda. Cindy começa a falar sobre Kaylee. Ela diz que não vê a neta há 31 dias. Ela diz que tentou obter respostas de Casey. Ela diz que não sabe onde Kaylee está. A operadora pergunta se Kaylee está desaparecida. Cindy responde que sim. A ligação alterna entre raiva, preocupação e frustração. Cindy soa abalada. Ela levanta a voz. Ela fala rápido. Ela se interrompe. Ela retorna repetidamente ao carro, ao cheiro, ao fato de não estar recebendo respostas claras. Ela diz que Casey não está dizendo onde a criança está. Ela diz que Casey disse que Kaylee está com uma babá. Ela diz que não acredita nisso. Ela diz que quer que a polícia venha. Esta é a primeira vez que alguém fora da família oficialmente fica sabendo que Kaylee não está em casa. A operadora tenta organizar a ligação. Faz perguntas sobre idade, nome e quando foi vista pela última vez. Cindy responde da melhor forma que pode, mas não tem certeza sobre datas exatas. Ela retorna ao fato de que muito tempo se passou. Que isso não é normal. Ela diz: estou procurando por ela há um mês. Quando a ligação termina, ela é registrada como um relato de criança desaparecida. Mas começou como uma ligação sobre um carro. Quando a polícia chega à casa da família Anthony, em 15 de julho de 2008, Casey Anthony está lá. Ela voltou para casa, depois que o carro foi recuperado. Cindy está abalada. George está presente. A atmosfera na casa é tensa. A polícia separa os membros da família. Eles falam com Cindy. Eles falam com George. Depois falam com Casey. Casey parece externamente calma. Ela não está histérica. Ela não chora. Ela responde às perguntas. Ela afirma que Kaylee está com uma babá. Ela diz que o nome da babá é Zenaida Gonzalez. Ela diz que Kaylee está lá há várias semanas. Ela diz que não teve motivo para se preocupar. A polícia pergunta por que ela não contou isso à mãe. Casey responde que contou. Cindy nega. A polícia pergunta onde a babá mora. Casey fornece um endereço. A polícia pergunta se pode ir até lá. Casey diz que sim. Ela vai com eles no carro da polícia. Durante o trajeto, ela fica sentada em silêncio. Ela olha pela janela. Ela responde às perguntas quando solicitada, mas não inicia conversa. Quando chegam ao endereço, descobre-se que ninguém com esse nome mora lá. A casa pertence a outra família. Eles não conhecem ninguém chamado Zenaida Gonzalez. Eles não conhecem Casey. A polícia pergunta a Casey sobre isso. Ela diz que deve ter se enganado no endereço. Ela sugere outro local. Eles seguem. Outro endereço. O mesmo resultado. Ninguém com esse nome. Ninguém que a conheça. A polícia pergunta há quanto tempo ela conhece a babá. Casey responde que entrou em contato por meio de seu supervisor na Universal Studios, que também usa a babá. A babá cuidou de Kaylee regularmente por um longo período. Ela descreve como a mulher é fisicamente e fornece informações detalhadas sobre a vida dela. A polícia pergunta se ela tem um número de telefone. Casey diz que não o tem com ela. A polícia pergunta como ela normalmente entra em contato. Casey diz que elas mantêm contato. Eles continuam dirigindo. Casey aponta mais locais. Nenhuma correspondência. A polícia começa a fazer perguntas mais diretas. Com que frequência você a vê? Quando foi a última vez que você a viu? Quando foi a última vez que você viu Kaylee? Casey responde sem se alterar. Ela mantém um tom uniforme. Ela não parece estressada. Ela não demonstra reações emocionais fortes. Ela diz que deixou Kaylee com a babá. Ela diz que está trabalhando. Ela diz que manteve contato com a babá e com Kaylee. A polícia dirige até a Universal Studios. O supervisor pode ter o endereço da babá. Nos portões, ela diz que trabalha dentro do complexo. A polícia deixa entrar. Ela caminha à frente. A polícia pede para falar com o supervisor. Ela menciona um nome. Ela os conduz pela área. Passa por prédios. Por escritórios. Por corredores. Ela se move como se soubesse para onde está indo. Ela para diante de uma porta. Ela está trancada. Ela olha para a porta, espera, e diz que ele talvez não esteja trabalhando hoje. A polícia entra em contato com a Universal Studios.
A Universal responde que ninguém com esse nome trabalha lá. Eles afirmam que Casey não é funcionária do local. Eles afirmam que ela nunca teve emprego ali. A polícia confronta Casey com isso. Ela fica em silêncio. Ela baixa o olhar. Ela não diz nada por vários segundos. Então ela diz que deve ter entendido errado. Que era um trabalho temporário. Que ela apenas ajudava. A polícia continua fazendo perguntas. Ela responde de forma breve. Ela não fornece novos detalhes. Durante todo esse processo, a linguagem corporal dela permanece calma. Ela não desmorona. Não grita. Não se emociona. Ela acompanha. Ela responde. Ela se ajusta. Eventualmente, ela é levada à delegacia. O interrogatório continua lá. Ela repete que Kaylee está com uma babá. Ela repete que está trabalhando. Ela repete que não está preocupada. A polícia pergunta por que ela não viu a filha por várias semanas. Ela diz que isso é normal, e que a babá está com ela. A polícia pergunta por que ela não ligou. Ela diz que manteve contato. Eles pedem provas. Ela não tem nenhuma. O interrogatório continua por horas. Ela mantém sua história. Ela muda detalhes. Ela se corrige. Ela fornece novos endereços. Novos nomes. Novas explicações. Nada leva até Kaylee. Quando o interrogatório termina, a polícia não tem localização, nenhuma babá, nenhum emprego, nenhuma criança, apenas uma mulher que diz que tudo está normal. Após o interrogatório de 15 de julho de 2008, Casey Anthony é liberada da delegacia. Ela não é presa. Ela não é formalmente acusada de nenhum crime. A polícia ainda não tem provas concretas sobre o paradeiro de Kaylee. Ela não retorna diretamente para a casa dos pais. Em vez disso, ela vai para o apartamento do namorado, Tony Lázaro. Ela fica lá. Ela dorme lá. Ela circula dentro do círculo social dele. Ela participa de atividades cotidianas. Tony descreve mais tarde que ela não parece abalada. Ela conversa. Ela ri. Ela participa das conversas. Ela se comporta como de costume na companhia deles. Ela usa o telefone. Ela envia mensagens. Ela liga para amigos. Ela planeja encontros. Ao mesmo tempo, a polícia continua procurando por Kaylee. Eles entram em contato com parentes. Eles verificam endereços. Eles acompanham pistas. Eles não obtêm resultados. Cindy e George estão em casa. Eles esperam. Eles ligam. Eles deixam mensagens. Eles não recebem respostas. Eles não sabem onde a filha está. Eles não sabem onde Kaylee está. Cindy fala com a mídia. Ela expressa preocupação. Ela pede ajuda. Ela diz que quer sua neta de volta. George participa das buscas. Ele entra em contato com conhecidos. Ele acompanha a polícia. Ele é ativo na busca e na investigação. Casey permanece no ambiente de Tony. Ela se move entre o apartamento dele e casas de amigos. Ela é vista em ambientes sociais. Ela participa de conversas. Ela sai. Amigos do círculo de Tony a percebem como presente e sociável. Eles não veem uma mudança clara em seu comportamento. Ela não menciona Kaylee nas conversas. Ela fala sobre coisas do dia a dia, sobre relacionamentos, sobre planos. Ao mesmo tempo, a busca continua publicamente. Cartazes são colocados. A mídia faz reportagens. A polícia realiza coletivas de imprensa. O rosto de Kaylee é exibido nas notícias. Todos estão procurando por Kaylee. Casey está ciente disso. Ela tem acesso à televisão, à internet, a um telefone. Mesmo assim, ela permanece no apartamento de Tony. Em 16 de julho de 2008, no dia seguinte ao primeiro interrogatório, a polícia decide prender Casey Anthony. A prisão ocorre sem drama. Ela é colocada sob custódia. Ela é algemada. Ela é levada para a prisão. Nesse momento, as acusações incluem negligência infantil, fornecimento de informações falsas às autoridades, obstrução de uma investigação. Não é uma acusação de homicídio ou homicídio culposo. É uma acusação relacionada às ações em torno do desaparecimento. No momento da prisão, ela não demonstra reação emocional forte. Ela coopera sem resistência e permanece calma. Casey é fotografada, registrada e colocada sob custódia. As notícias da prisão se espalham rapidamente. A mídia faz reportagens. Câmeras se reúnem do lado de fora da delegacia,
O nome dela se torna conhecido nacionalmente. Cindy e George são informados. Eles reagem com choque. Eles choram. Eles falam com a mídia. Cindy defende a filha. George diz que quer encontrar a neta. Após a prisão, a busca por Kaylee continua. Equipes de busca terrestre vasculham áreas. Helicópteros são mobilizados. Voluntários se juntam. A mídia acompanha cada passo. Coletivas de imprensa são realizadas. A especulação começa a se espalhar. Casey permanece sob custódia. Ela tem acesso à assistência jurídica. Ela tem contato limitado com o mundo exterior. Cindy e George se deslocam entre a delegacia, a casa e as áreas de busca. Eles participam de entrevistas. Eles respondem a perguntas. Eles fazem apelos por informações. Um processo legal contra Casey está em andamento enquanto a busca por Kaylee continua em paralelo. Após Cindy Anthony relatar o desaparecimento de Kaylee em 15 de julho de 2008, a polícia inicia imediatamente uma operação formal de busca. O desaparecimento é classificado como um caso infantil. Alertas são enviados por vários canais, televisão, rádio e jornais, informando que uma criança está desaparecida. Unidades de patrulha são mobilizadas. A área ao redor da casa da família é revistada. Durante os primeiros dias, a busca se concentra nos arredores imediatos. Ruas, áreas verdes, quintais e áreas arborizadas próximas são verificadas. Vizinhos são questionados. Buscas de porta em porta são realizadas na região. Nenhum avistamento é relatado. A polícia solicita informações. Uma linha telefônica para denúncias é criada. A mídia começa a noticiar o caso. A imagem de Kaylee é divulgada nos noticiários locais. A busca se expande rapidamente. Voluntários começam a chegar. Pessoas comuns vão até a área para ajudar. Eles são divididos em grupos. Mapas são utilizados. Áreas são marcadas como já verificadas. Regiões arborizadas, valas, prédios vazios e locais abandonados são examinados. George Anthony participa ativamente da busca. Ele se move junto com a polícia e voluntários. Ele caminha pelas áreas. Ele conversa com as pessoas. Ele distribui panfletos. Cindy Anthony permanece parte do tempo em casa e parte do tempo na delegacia. Ela fala com investigadores. Ela responde a perguntas. Ela participa de entrevistas. Ela expressa preocupação e frustração. O interesse da mídia aumenta rapidamente. Redes nacionais de televisão começam a noticiar. Equipes de filmagem se reúnem do lado de fora da casa da família. Repórteres acompanham as buscas. Coletivas de imprensa são realizadas regularmente. Buscas com unidades caninas são conduzidas. Helicópteros são utilizados. Áreas são isoladas durante as buscas. Nenhum vestígio de Kaylee é encontrado. Durante esse período, Casey Anthony permanece sob custódia. Investigadores entrevistam amigos, parentes e conhecidos. Eles mapeiam padrões de deslocamento. Eles verificam endereços mencionados durante os interrogatórios. Eles checam locais indicados por Casey. Nenhum resultado. A busca continua dia após dia. O número de voluntários varia. Alguns participam diariamente. Outros apenas uma vez. Áreas são concluídas. Novas áreas são adicionadas. Cartazes com a imagem de Kaylee são colocados em lojas, postos de gasolina e áreas residenciais. O nome dela se espalha pelas redes sociais e fóruns online. A polícia recebe denúncias do público. Cada denúncia é registrada. Cada denúncia é verificada. A maioria não leva a lugar algum. George participa de vários dias de busca. Ele é visto com roupas de trabalho, usando um boné, junto a grupos. Ele conversa com voluntários. Ele concede entrevistas. Ele repete que quer encontrar a neta. Cindy participa de coletivas de imprensa. Ela pede ajuda. Ela incentiva o público a fornecer informações. Ela diz que quer Kaylee de volta. A atmosfera ao redor da casa da família muda. Jornalistas permanecem do lado de fora dia e noite. Câmeras são apontadas para a garagem. Microfones são estendidos. A família tem pouquíssima privacidade. A busca continua sem resultados. Dia após dia. Nenhuma descoberta. Nenhum avistamento. Nenhuma confirmação. Já no primeiro dia após o desaparecimento de Kaylee ser divulgado, equipes de filmagem se reúnem do lado de fora da casa da família Anthony em Orlando. Em poucas horas, caminhões de satélite ocupam a rua.
Microfones são apontados para a garagem. Repórteres aguardam qualquer movimento atrás das cortinas. A notícia local se torna nacional. Cindy Anthony se apresenta cedo. Ela fica diante das câmeras. Ela fala sobre a neta. Ela pede ajuda. Ela diz que alguém deve saber onde Kaylee está. Ela repete o nome da criança várias vezes. Ela segura uma fotografia. George Anthony frequentemente fica ao lado dela. Às vezes com o braço ao redor de Cindy. Às vezes em silêncio. Às vezes respondendo perguntas. Ele diz que estão cooperando com a polícia. Ele diz que só querem que ela volte. As vozes deles são transmitidas repetidamente. As entrevistas se tornam mais frequentes. Programas matinais. Telejornais noturnos. Emissoras locais. Redes nacionais. As mesmas perguntas. As mesmas respostas. As mesmas imagens da casa. Jornalistas começam a pressionar mais. Quando foi a última vez que vocês a viram? O que Casey disse? Por que demorou tanto? Cindy às vezes responde longamente. Às vezes de forma breve. Às vezes não responde. Em alguns dias, sou irritada. Em outros, cansada. Às vezes defensiva. Às vezes resignada. George permanece mais reservado. Ele responde em frases curtas. Ele repete que querem encontrar Kaylee. Ele evita detalhes. Trechos começam a ser comparados. Declarações são colocadas lado a lado. Pequenas diferenças são observadas. Comentaristas da mídia analisam o tom, as pausas e os olhares. Do lado de fora da casa, a vigilância continua, 24 horas por dia. Quando alguém tira o lixo, é filmado. Quando alguém entra na garagem, as câmeras se aproximam. Quando as luzes são acesas à noite, isso é comentado ao vivo. O nome de Casey é mencionado nas transmissões, imagens dela são exibidas. A polícia realiza coletivas de imprensa. Cindy e George ficam atrás das barreiras. Eles dizem algumas palavras. Eles vão embora. As câmeras o seguem até o carro. Ao mesmo tempo, George é filmado nas áreas de busca. Na mata. Com panfletos. Com voluntários. As imagens são exibidas repetidamente. Cindy é frequentemente mostrada em ambientes internos, diante das câmeras. Em sofás. Em estúdios. Com as mãos entrelaçadas. Com o olhar fixo diretamente na câmera. As palavras são as mesmas. A mensagem é a mesma. Mas a pressão aumenta. O caso domina o noticiário. O rosto de Kaylee é exibido em repetição. O nome dela aparece rolando na parte inferior da tela. Especialistas começam a comentar. Analistas discutem. A família não controla mais a narrativa. Após a prisão, Casey Anthony é mantida sob custódia no condado de Orange. Ela recebe acesso a um telefone. As ligações são gravadas como procedimento padrão. A família as recebe. A primeira ligação é para Cindy. Casey soa calma. A voz dela é uniforme. Ela pergunta como Cindy está. Ela fala sobre assuntos práticos. Sobre roupas. Sobre pertences pessoais. Sobre coisas que precisam ser organizadas. Cindy soa tensa. Ela faz perguntas sobre Kaylee. Ela quer saber onde ela está. Ela quer respostas. Ela pede que Casey diga algo concreto. Casey responde de forma evasiva. Ela diz que está tudo bem. Que tudo vai se resolver. Que Cindy não deve se preocupar. Ela não dá detalhes. A ligação alterna entre assuntos do dia a dia e frustração. Cindy eleva a voz. Casey mantém o mesmo tom. Ela pede que Cindy fique calma. Ela diz que a ama. Em outra ligação, Casey liga para George. George faz perguntas diretas. Ele quer saber onde Kaylee está. Ele quer saber o que aconteceu. Ele fala devagar. Com clareza. Casey responde em frases curtas. Ela diz que não pode falar sobre tudo. Ela diz que há coisas que não pode dizer pelo telefone. Ela repete que tudo ficará bem. George insiste. Ele diz que isso não é um jogo. Que isso é sério. Que eles precisam saber. Casey diz que entende. Ela diz que o ama. Que sente a falta dele. A ligação termina sem respostas. Em outras ligações ela fala sobre coisas cotidianas. Sobre a comida na prisão. Sobre rotinas.
Sobre televisão. Sobre o tempo passando lentamente. Às vezes ela brinca. Às vezes ela ri. Ela fala sobre Tony. Ela pergunta como ele está. Ela se pergunta se ele entrou em contato. Ela pergunta sobre amigos. Cindy retorna repetidamente a Kaylee. Onde ela está? Você falou com ela? Casey não responde diretamente. Ela diz que não pode dizer tudo. Que não quer que as ligações sejam gravadas. Que não quer falar sobre certas coisas ao telefone. Em uma ligação, Cindy diz que está com raiva. Que está cansada. Que não entende. A voz dela falha. Ela chora. Casey fica em silêncio por alguns segundos. Depois ela diz que a ama. Que sente muito. Que não quer que Cindy fique com raiva. As ligações continuam dia após dia. O mesmo padrão. Cindy pergunta sobre Kaylee. Casey fala em torno do assunto. George pressiona. Casey, acalma. Nenhuma resposta. Em várias ligações, sons de fundo da prisão podem ser ouvidos. Vozes. Portas. Sinais. As ligações são curtas. Às vezes interrompidas. Casey se adapta rapidamente à rotina. Ela liga. Ela fala. Ela encerra a ligação. Ela liga novamente no dia seguinte. Após os primeiros interrogatórios e os primeiros dias sob custódia, Casey Anthony continua afirmando que Kaylee está com uma babá. Ela diz que sabe onde ela está. Ela diz que não há motivo para pânico. Então a forma de falar muda. Em conversas com a família, ela começa a dizer que não teve contato direto. Que estava esperando uma resposta. Que acreditava que tudo estava sob controle. Nos interrogatórios, ela diz que já não sabe onde Kaylee está. Ela diz que a babá está com ela. Que não conseguiu entrar em contato. Que estava esperando que ela retornasse. A polícia pergunta por que ela não denunciou isso. Ela responde que achou que se resolveria sozinho. O nome é repetido. Zenaida Gonzalez. Casey diz que Zenaida levou Kaylee. Que não a devolveu. Que não pode ser contatada por telefone. É a primeira vez que a palavra levada é usada. A polícia pergunta se isso é um sequestro. Casey não responde com clareza. Ela diz que não quer tirar conclusões, que confia nela e que está esperando. A família reage imediatamente. Cindy diz que nunca ouviu isso antes. George diz que isso não corresponde ao que Casey havia dito anteriormente. Eles dizem que não conhecem ninguém chamado Zenaida Gonzalez. Cindy pressiona Casey nas ligações. Ela pergunta por que ela não disse nada. Por que não ligou? Por que esperou semanas? Casey diz que estava com medo. Que não queria criar problemas. Que achou que se resolveria sozinho. Cindy responde que isso não é lógico. Ninguém espera 31 dias. Isso não é normal. Casey não diz nada. Nos interrogatórios policiais, a história é ajustada ainda mais. Ela diz que Zenaida morou em lugares diferentes. Ela menciona apartamentos, amigos e locais de trabalho. Nada pode ser confirmado. A polícia a confronta com isso. Ela diz que deve ter errado os endereços que não se lembra exatamente. Ela diz que tinha muita coisa na cabeça. Ela diz que sente muito, que sente falta de Kaylee e que a quer de volta. Mas ela não sabe onde ela está. É aqui que a história muda de ela está com uma babá para ela desapareceu, sem que ninguém consiga dizer onde. Em 11 de dezembro de 2008, um indivíduo particular, Roy Kronk, está em uma área arborizada perto da Suburban Drive, em Orlando. A área fica a menos de 2 quilômetros da casa da família Anthony. É uma área baixa, densamente coberta por vegetação, com arbustos, água parada e detritos. Kronk esteve na área várias vezes antes. Ele coleta sucata e latas. Nesse dia, ele avança mais pelo terreno do que de costume. Ele vê algo na borda da vegetação. Algo claro. Algo que não deveria estar ali. Quando se aproxima, ele vê um saco plástico branco, parcialmente coberto por folhas, parcialmente afundado no chão. Ele vê algo que parece um crânio. Ele deixa a área e liga para o 911. Ele diz que acredita ter encontrado um esqueleto. A polícia chega ao local. A área é isolada. Fitas são colocadas. Unidades adicionais são chamadas. Peritos da cena do crime chegam.
Eles limpam a vegetação. Eles expõem a descoberta. O que está ali são restos humanos. Um saco plástico. Um esqueleto. Fita. Os restos SDS tão fortemente decompostos. O tecido mole desapareceu. Restam apenas ossos. O crânio está separado do corpo. O corpo não está intacto. A área é examinada sistematicamente. Mais fita é encontrada. Mais fragmentos de plástico. Um pedaço de tecido. Um cobertor é encontrado nas proximidades. A cena é documentada. Fotografada, medida, marcada. Os restos são removidos para exame forense. A notícia se espalha rapidamente. A mídia se reúne fora do perímetro. Helicópteros circulam acima. Transmissões ao vivo começam. A polícia confirma que restos humanos foram encontrados. Eles não comentam sobre a identidade. A família Anthony é notificada pela polícia. Cindy desmorona. George permanece sentado em silêncio. Eles não fazem declarações imediatas. Casey está sob custódia. Ela recebe a informação por meio de seu advogado. Nos dias seguintes, médicos legistas trabalham para identificar os restos. Amostras de DNA são coletadas. Comparações são feitas. Em 19 de dezembro de 2008, as autoridades confirmam que os restos pertencem a Kaylee Marie Anthony. Ela estava morta há vários meses. Após os restos serem descobertos em 11 de dezembro de 2008, eles são transportados para laboratórios forenses na Flórida para exame. O corpo está severamente decomposto. O tecido mole está ausente. Apenas restos esqueléticos estão presentes. Isso limita a capacidade de determinar a causa da morte. Os médicos legistas realizam uma análise completa dos restos. O crânio, a mandíbula, os dentes e outros elementos esqueléticos são examinados. Lesões, fraturas e possíveis sinais de trauma são documentados. Não há evidência de ferimentos por arma de fogo. Nenhuma evidência de ferimentos por faca. Nenhum sinal claro de trauma contundente. Não há tecido mole remanescente para indicar sufocamento, estrangulamento ou envenenamento. Fita está presente no crânio. 3 tiras de fita estão posicionadas sobre a área onde a boca e o nariz estariam. A fita está presa a si mesma. Não é possível determinar com certeza como e quando a fita foi colocada. Os médicos legistas não podem concluir se a fita foi aplicada antes ou depois da morte. Nenhum órgão interno permanece para análise. Nenhum exame toxicológico pode ser realizado em tecido. A análise de DNA confirma que os restos pertencem a Kaylee Marie Anthony. Após revisar todas as conclusões, o médico legista determina a causa da morte como homicídio por meios desconhecidos. Isso significa que a morte não é considerada natural, acidental ou suicídio, mas que a forma exata da morte não pode ser determinada. Também não é possível estabelecer um horário exato da morte, apenas que a morte ocorreu vários meses antes de os restos serem encontrados. Os restos foram localizados em uma área baixa e úmida. Água, animais, insetos e condições climáticas tiveram um impacto severo sobre o corpo. A decomposição é avançada. Isso complica todas as conclusões. Os médicos legistas documentam a condição do esqueleto, a colocação da fita, o tipo dos sacos plásticos e outros materiais encontrados na cena, incluindo um cobertor que estava faltando no quarto de Kaylee. No entanto, eles não podem tirar conclusões médicas sobre o momento da morte em si. Após os restos serem identificados como pertencentes a Kaylee Marie Anthony, em 19 de dezembro de 2008, a direção da investigação muda imediatamente. O caso de pessoa desaparecida se torna uma investigação de homicídio. O gabinete do promotor passa a atuar plenamente. A polícia reúne material probatório, interrogatórios, registros telefônicos, depoimentos de testemunhas, achados forenses, declarações de familiares e amigos, e gravações de ligações da prisão. Casey Anthony já está sob custódia por outros motivos. Seu papel em relação à morte de Kaylee passa a ser formalmente examinado. Em 14 de outubro de 2008, um grande júri já havia indiciado Casey por homicídio, abuso infantil agravado e obstrução da justiça, mas sem um corpo. Após a descoberta e identificação dos restos, a acusação é fortalecida. O promotor decide prosseguir com acusações de homicídio premeditado, abuso infantil agravado,
homicídio culposo agravado de uma criança e várias acusações relacionadas ao desaparecimento, incluindo fornecimento de informações falsas. É uma das acusações mais graves que podem ser apresentadas na Flórida. A acusação apresenta sua teoria em termos gerais, que Kaylee não morreu em um acidente, que sua morte foi intencional, que a pessoa responsável foi sua mãe. Eles apontam que Kaylee desapareceu de todas as observações externas em junho de 2008. Casey não denunciou o desaparecimento. Ela forneceu informações conflitantes sobre trabalho, a babá e a linha do tempo. Ela se comportou como se nada tivesse acontecido. Os restos foram encontrados perto da casa da família. O corpo foi manipulado após a morte. O promotor afirma que, analisados em conjunto, esses elementos formam um padrão. Eles apresentam a fita como uma peça central de evidência. Eles apontam para os sacos plásticos. Eles apontam para o local. Eles afirmam que Kaylee não morreu de forma natural. A defesa nega imediatamente todas as acusações. Eles dizem que não há evidência técnica ligando Casey ao momento da morte. A causa da morte é desconhecida. Não há testemunhas. Não há confissão. Não há prova direta. Eles dizem que a acusação está construindo seu caso com base em suposições e interpretações. Eles dizem que este é um caso circunstancial. Casey é levada perante o tribunal. As acusações são lidas. Ela vai a julgamento. Ela não faz nenhuma declaração pública. Ela tem o pedido de fiança negado. Ela é levada de volta à custódia. A mídia está presente. Câmeras acompanham cada passo. Fotos são tiradas enquanto ela entra e sai. As manchetes ficam maiores. A linguagem mais dura. O caso se expande. Após a acusação de homicídio se tornar pública, o tom em torno do caso muda. Não é mais um desaparecimento. Não é mais apenas uma tragédia familiar. Agora é o estado da Flórida contra Casey Anthony. O foco se volta inteiramente para o processo legal. Evidências são analisadas. Testemunhas são preparadas. Estratégias são formadas. Quando o julgamento começa em 2011, a acusação apresenta sua teoria já na declaração inicial. Eles dizem que Kaylee Anthony não morreu em um acidente. Eles dizem que ela foi morta. Eles dizem que a pessoa responsável é sua mãe, Casey Anthony. Eles descrevem o caso como um padrão de comportamento, não um único momento. O promotor afirma que Kaylee desaparece em meados de junho de 2008. Que ninguém fora da família a vê depois disso. Ela nunca retorna. Nenhum registro é feito. E nenhuma busca é iniciada. Eles dizem que isso não é normal. O promotor percorre os dias passo a passo. Eles destacam que Casey continua vivendo sua vida. Que ela sai, vai a festas e passa tempo com amigos e com um namorado. Eles mostram fotografias. Apresentam depoimentos de testemunhas. Permitem que Tony Lázaro e seus amigos descrevam como ela ficou com eles durante esse período. Todos afirmam que, enquanto Kaylee está desaparecida, Casey vive como se não tivesse uma filha. O promotor dá grande ênfase às histórias mutáveis. As mentiras de Casey. Primeiro, ela trabalha na Universal e Kaylee está com uma babá. Depois, ela não sabe onde Kaylee está. Depois, a babá levou a criança. Eles reproduzem gravações de interrogatórios. Mostram como ela conduz a polícia pela Universal. Como aponta escritórios que não são seus. Como continua apesar de nada corresponder à realidade. Eles dizem que isso não é confusão. Isso é construção. Eles analisam cada versão. Mostram como os detalhes mudam. Como endereços mudam e nomes aparecem. Mostram que nenhuma Zenaida Gonzalez pode ser encontrada. O promotor apresenta a fita encontrada com os restos. 3 tiras. Sobre a área da boca e do nariz. O promotor argumenta que isso é uma arma do crime, usada para silenciar Kaylee. Não uma coincidência. Eles mostram fotografias. Permitem que especialistas forenses expliquem a descoberta. Eles dizem que a fita mostra que isso foi intencional. O promotor analisa o local onde o corpo foi encontrado. A menos de 2 quilômetros da casa da família. Em uma área que Casey conhecia. Em uma área acessível a ela. Não uma coincidência, mas uma escolha. Eles mostram mapas. Marcam distâncias e rotas. O promotor retorna repetidamente ao período após o desaparecimento de Kaylee. Eles mencionam festas, saídas, sorrisos em fotografias,
e o tempo passado com Tony. Eles dizem que esse não é o comportamento de uma mãe cuja filha foi levada. Eles apresentam mensagens de texto, fotografias, e reproduzem chamadas gravadas. Eles dizem que ela não demonstra luto, não procura, não faz perguntas. O promotor não afirma que saiba exatamente como aconteceu. Eles não dizem exatamente quando. Eles não dizem exatamente onde. O promotor argumenta que o motivo foi liberdade. Que ela queria viver sem responsabilidade. Sem restrições. Sem uma filha. Eles dizem que Kaylee estava no caminho. O promotor conecta o desaparecimento, as mentiras, o comportamento, a fita, o local, a ausência de busca. Eles dizem que tudo aponta para a mesma pessoa. Aponta para Casey. Quando a defesa toma a palavra no tribunal, o tom muda imediatamente. Eles não começam falando de Kaylee. Eles começam falando das provas. Eles dizem que este não é um caso sobre o que parece certo. É um caso sobre o que pode ser provado. Eles dizem que o Estado não tem testemunhas do momento da morte. Não tem provas técnicas ligando Casey ao ato. Não tem uma causa de morte determinada. Não tem uma cena de crime. Não tem uma arma do CRIM. Eles dizem: você não sabe como ela morreu. Você não sabe quando ela morreu. Você não sabe onde ela morreu. E eles repetem isso. A defesa vai diretamente à autópsia. Eles permitem que os médicos legistas testemunhem que o corpo estava severamente decomposto, que não havia tecido mole, e que a causa da morte é desconhecida. Eles enfatizam a classificação de homicídio por meios desconhecidos. Eles dizem que isso não significa que sabemos como. Não significa que sabemos quem. Significa apenas que a morte não foi natural. Eles argumentam que a acusação está tentando preencher as lacunas com suposições. A defesa aborda a fita. Eles dizem que não é possível determinar quando a fita foi colocada, por quem, ou se foi colocada antes ou depois da morte. Eles questionam a colocação, a interpretação e a conclusão de que foi usada como arma. Eles dizem que não há impressões digitais. Nenhuma evidência de DNA. Nenhuma testemunha. A defesa analisa o local da descoberta. Eles dizem que a área é aberta, acessível e frequentada pelo público. Eles apontam que Roy Kronk esteve lá várias vezes, que a área já havia sido vasculhada anteriormente sem resultados, e que o corpo não era visível no início. Eles dizem que não sabemos quando ela foi colocada ali. Não sabemos quem a colocou ali. A defesa ataca a linha do tempo. Eles apontam que as declarações de Cindy sobre quando viu Kaylee pela última vez variam. Nenhuma testemunha externa pode confirmar datas exatas. Os dados telefônicos não mostram onde Kaylee estava. Eles dizem que toda a linha do tempo é construída com base em suposições. A defesa aborda a forma como a acusação descreve o comportamento de Casey. Eles dizem que não existe um manual de como uma pessoa enlutada deve se comportar. Eles permitem que testemunhas descrevam que Casey sempre foi social, extrovertida e ativa em ambientes sociais. Eles dizem que festejar não é crime. Que rir não é crime. Eles dizem que a acusação quer que você julgue uma personalidade, não uma ação. A defesa reconhece que Casey mentiu. Sobre o emprego. Sobre a babá. E sobre detalhes. Mas eles dizem que mentir não faz de alguém um assassino. Eles dizem que as pessoas mentem por medo, por vergonha, por pressão. Eles dizem que Casey era jovem, assustada, dependente dos pais e sob pressão da situação. Eles dizem que isso explica o comportamento. Não prova homicídio. A defesa apresenta sua alegação mais controversa. Eles dizem que Kaylee morreu em um acidente. Que ela se afogou na piscina da Torrey, família. Que George Anthony a encontrou. Que ele entrou em pânico. Que ele ajudou a encobrir o ocorrido. Eles dizem que George tinha conhecimento da morte e da investigação, tinha acesso ao carro, estava na casa e participou da manipulação do corpo. Eles apontam inconsistências em seu depoimento, em suas reações na mídia e em seu comportamento posterior. Eles dizem que isso não foi homicídio. Foi um acidente que foi encoberto. Eles não apresentam provas diretas. Eles apresentam indícios circunstanciais e criam dúvida. A defesa retorna repetidamente ao mesmo ponto. O Estado não provou seu caso. Nenhuma arma. Nenhuma cena de crime. Nenhum método. Nenhum motivo. Nenhuma ligação técnica. Eles dizem que você não pode condenar alguém à morte com base em intuição.
Em sua argumentação final, a defesa diz que, se houver dúvida, você deve absolver. E neste caso, há dúvida em todos os lugares. Eles dizem que a acusação construiu uma história. Histórias não são provas. Você não sabe o que aconteceu. E deixam assim. Em 5 de julho de 2011, o júri retorna à sala do tribunal em Orlando, após 11 horas de deliberação. O tribunal está cheio. A mídia está presente. Câmeras estão posicionadas do lado de fora. A família Anthony está sentada na galeria. Casey Anthony é conduzida para dentro. Ela se senta ao lado de seus advogados de defesa. Ela olha para frente. Ela não diz nada. O júri toma seus lugares. O juiz pede ao presidente do júri que leia os veredictos. Acusação após acusação, a mesma decisão é anunciada. Inocente. Homicídio, absolvida. Abuso infantil agravado, absolvida. Homicídio culposo agravado de uma criança, absolvida. A sala do tribunal fica em silêncio por alguns segundos. Então, reações são ouvidas. Cindy Anthony desaba. George Anthony permanece imóvel. Casey não reage imediatamente. Ela pisca. Permanece sentada. Os advogados de defesa se inclinam um para o outro. Alguém coloca a mão em seu ombro. O juiz continua. Casey é condenada por 4 acusações de fornecimento de informações falsas à polícia. 4 acusações de 1 ano de prisão. As penas devem ser cumpridas de forma concomitante. Com o tempo já cumprido, isso significa que ela não retornará à prisão. A decisão é final. Casey Anthony é absolvida do homicídio de Kaylee. Do lado de fora do tribunal, pessoas se reúnem. Elas estão revoltadas. Algumas gritam. Algumas choram. Algumas gritam para as câmeras. AM, dia notícia imediatamente. As manchetes passam na tela. As transmissões são interrompidas. Em poucos minutos o veredicto se espalha pelo país. Casey é retirada por uma entrada lateral. Ela é colocada em um carro. Ela é levada embora. Cindy e George deixam o tribunal separadamente. Eles não dizem nada. A acusação divulga uma breve declaração. Eles dizem que respeitam a decisão do júri. Eles dizem que mantém-se ao caso. A defesa diz que a justiça foi feita. Eles dizem que o júri seguiu a lei. Depois, vários jurados são entrevistados. Eles dizem que não conseguiram determinar como Kaylee morreu, quando morreu ou onde morreu. E que não conseguiram ligar Casey ao momento da morte. Eles dizem que a acusação não provou homicídio. Havia muitas perguntas sem resposta e muita dúvida. Por isso, absolveram. Casey Anthony é absolvida da acusação de homicídio. Ela não pode ser julgada novamente pela morte de Kaylee. Não haverá novo julgamento. Nenhuma nova acusação. O caso está encerrado no tribunal. Não na opinião pública. Após o júri absolver Casey Anthony em 5 de julho de 2011, ela deixa a prisão 10 dias depois, em 17 de julho. Ela é libertada tarde da noite. A saída é discreta. Ela é conduzida para fora sem coletiva de imprensa. Ela desaparece de carro. Seu primeiro período de liberdade é passado em locais não divulgados. Seus movimentos são discutidos pela mídia, mas raramente confirmados. Ela evita aparições públicas. Ela não dá entrevistas. Seu advogado diz que ela quer viver uma vida privada. Cindy e George Anthony retornam à vida sem um processo judicial em andamento. Eles dão algumas entrevistas após o veredicto. Eles dizem que aceitam a decisão, mas que perderam a neta. O relacionamento deles é afetado. Eles vivem separados em alguns períodos. Às vezes participam juntos de eventos memoriais. Às vezes separadamente. Cindy continua falando publicamente sobre Kaylee em certos contextos. Ela participa de eventos para crianças desaparecidas. Ela fala sobre a vida da neta. Ela evita comentar o veredicto em detalhes. George se afasta mais. Ele dá menos entrevistas. Raramente é visto na mídia. Quando fala, é sobre luto, não culpa. O relacionamento entre Cindy e George é periodicamente tenso. Eles têm formas diferentes de lidar com a perda. Isso é perceptível em entrevistas, mas não discutido abertamente. Casey Anthony vive por muito tempo fora do olhar público. Ela se move entre diferentes tempo, às vezes fica com amigos, outras vezes em locais não divulgados. Ela evita câmeras. Ela evita jornalistas. Quando é fotografada, é à distância. As imagens são publicadas sem comentários dela. Ela não confirma nada.
Nos anos seguintes ao veredicto, veículos de mídia fazem várias tentativas de fazê-la falar. Ela recusa. Ela deixa que seus advogados respondam. Eles dizem que ela quer ser deixada em paz. Em 2017, é relatado que ela vive na Flórida. Ela leva uma vida retraída. Ela usa outros nomes em certos contextos. Ela mantém um perfil discreto. Em 2022, ela participa de uma série documental. Nela, ela fala sobre o caso. Ela apresenta sua versão. Ela acusa o pai. Ela diz que não matou Kaylee. A série provoca reações, mas não leva a consequências legais. Depois disso, ela se afasta novamente. O caso Casey Anthony continua a ser discutido. Ela foi chamada por muitos de a mulher mais odiada dos Estados Unidos. Kaylee Anthony não tinha nem 3 anos de idade. Ninguém foi condenado por sua morte.